Amém? Pessoal, se eu pudesse, eu não procurei um título, não procurei um tema para a ministração dessa noite, mas se eu pudesse dar um tema, eu falaria sobre batalha espiritual, ou seja, eu daria o tema, batalha espiritual. Eu quero falar com você hoje sobre isso, batalha espiritual, amém? E o texto base para essa ministração está em Tiago, capítulo 4, verso 1, livro de Tiago, capítulo 4, verso 1. Meu Deus, esses meus meninos ali do som são bênçãos. Não vou nem usar o óculos, porque eu vou ler ali. Olha só, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pede. Pedi e não recebe, porque pede mal. Pede para gastar em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Só até aí. Até o 4. Semana passada, eu já estava estudando sobre esse texto. E é legal quando Deus dá uma revelação e você diz assim, não, eu vou procurar para ver se é isso mesmo, né? E eu procurei várias interpretações diferentes do versículo 1, de onde vem a guerra entre vocês. E a que mais se aproxima do original, não é entre vocês, é em vocês, porque existe uma diferença de uma batalha entre vocês e de uma batalha em vocês. Existe uma diferença de uma batalha entre nós e de uma batalha em mim. Tanto que o versículo 1, coloca lá de novo no versículo 1, filho. Tanto que no versículo 1, ele vai falar dos vossos membros. Porque ele está falando de você e não de vocês. Está falando do indivíduo e não do coletivo. Amém, gente? Está falando do indivíduo. E por que Deus estava falando muito comigo essa semana? Começou porque eu me lembrei de uma história em que eu e a Simone estavam em casa, acho que era um sábado de manhã, morávamos em Sorocaba, eu e a Simone em casa no sábado de manhã, e de repente, uma irmã da nossa igreja chega lá na nossa casa. Pastor, eu preciso muito falar com vocês. Falei, tá bom, filha, entra aqui, senta. E ela sentou e começou a conversar sobre um problema que ela estava tendo em casa, com o marido. Eu falei isso aqui recentemente, acho que falei isso no culto de casais. Aí eu disse para ela, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou com o seu marido sobre esse seu problema, sobre essa sua dificuldade? Ela falou assim, não, pastor, porque eu vim falar com vocês. Eu falei, filha, quando eu e a Simone, tem qualquer dificuldade, qualquer problema, o que a gente faz é sentar nós e resolver. Ela falou assim para mim, pastor, mas vocês também têm problema como nós? Eu falei, filha, nós somos pastores, não somos deuses. Né? Somos seres humanos, assim como vocês. Comemos arroz e feijão igual vocês, temos sede, temos fome, temos frio, somos igualzinhos vocês. Essa irmã saiu da minha casa e nunca mais voltou na nossa igreja, porque nós passamos pelas mesmas dificuldades que ela. Ela achou que nós éramos, ela achou que tipo assim, que eu era um super-homem e a Simone era a Mulher Maravilha, né? Talvez ela tenha pensado nisso, e na verdade não é assim. O Tiago, ou seja, o Tiago no capítulo 5 e verso 10, coloca lá para nós. Tiago, capítulo 5, verso 10. Ele fala de um profeta. Ele diz assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Continua. Até o 17. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim ou não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Pula lá no 17, lá no 17. Elias, presta atenção no que ele está dizendo aqui, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Quem era Elias? Quem era Elias? Para mim, eu não sei se ele representa os profetas, né, e Moisés representa a lei, mas talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Para mim. Ele era tão abusado, que um dia ele confrontou 450 profetas de Baal. Vocês conhecem a história. E ele disse o seguinte: olha, gente, vocês vão clamar até meio-dia. E vamos ver qual é o Deus que vai responder com fogo. Elias fez isso. E os profetas de Baal ficou lá, se cortando e clamando e gritando, e não aconteceu nada. Meio-dia, ele mandou que fizesse uma valeta ao lado do altar e mandou jogar água no altar. Não foi assim que aconteceu? E a Bíblia diz que eles molharam tanto o altar que a água encheu a valeta que eles fizeram ao lado do altar. Aí a Bíblia diz que Elias, ele fez uma simples oração. Ele era muito abusado, muito abusado. Aí Deus abriu o céu e respondeu com fogo a oração do Elias. O fogo consumiu o holocausto e secou a água que estava ao lado do altar do holocausto. Esse era Elias. E veio o profeta Tiago e diz assim: olha, o profeta Elias, aquele camarada abusado, que um dia ele profetizou para não chover, foi isso que o Tiago falou? E não choveu, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E passou pelas mesmas dificuldades em que nós passamos. Por exemplo, vocês lembram da história de Elias, Acabe e Jezabel, sim ou não? Quem lembra? Jezebel era um ouriço. Era. E Acabe um cara frouxo. Acabe vai e quer comprar a terra de Nabote. Nabote não vende. E ele vai reclamar com Jezebel. O marido vai reclamar com a esposa. Era para a esposa trazer as questões para o marido. Mas agora não, o marido vai levar as questões do que ele não conseguiu para a esposa. E a Jezebel, então, não, diz que eu resolvo, deixa que eu resolvo esse negócio. Vai lá e mata Acabe e toma a terra de Acabe. Pronto, resolvido o problema. Essa mulher, ela perseguiu Elias de Nabote. Acabe era o marido dela. De Nabote. E essa mulher resolveu então perseguir Acabe, ou Elias. E o Elias foge, amado. A Bíblia diz que ele fugiu e entrou numa caverna. E nessa caverna ele pediu a morte. Um profeta abusado, que ora e por 3 anos e 6 meses não chove. Mas agora ele entra numa caverna e diz: eu quero morrer. Porque mataram todos os meus irmãos, os profetas, e só eu fiquei. Essa mulher é o demônio em vida. Você vê seu camarada, já que ele queria morrer mesmo, então por que não foi de conta com Acabe, com Jezebel, né? Não, mas ele não foi. Ele chegou lá e falou: eu quero morrer. Esse camarada, quando ele pediu a morte, com certeza, ele estava passando por uma pressão psicológica muito grande. Mas ele era um profeta. E talvez o maior do Antigo Testamento. Não sei se foi maior do que o Moisés. Ou talvez tenham sido iguais. Né? Não sei. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque hoje, amados, é muito fácil você ouvir pregações de um evangelho que não te custe. É verdade ou não é? De um evangelho que não tem preço a ser pago. É muito fácil.
Quando o próprio Jesus disse assim, ó, eu vou te enviar como ovelha no meio de lobo. Jesus disse isso. Jesus disse assim, ó, no mundo vocês terão. Deus podia ter tirado o povo do Egito, sabe como? Quantas pessoas tem aí? Aproximadamente 3 milhões. Fazer o seguinte, eu vou mandar uma nave aí com 5 milhões, com capacidade para 5 milhões. Entra 5 milhões aí, entra 3 milhões na nave aí, com 5 milhões, com capacidade para 5 milhões, para ficar bem confortável, né? Então entra aí, eu vou transportar vocês em 5 segundos, vocês vão estar na Terra Prometida. Deus tem o poder para fazer isso, tinha ou não tinha? Deus tinha o poder para falar, não, eu vou derrubar o faraó, e aonde vocês colocar a planta do pé de vocês é de vocês. Então vocês vão fazer do Egito até a Prometida e pronto, acabou. Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Mas Deus falou, não. Vocês vão passar pelo deserto. E pronto, acabou. Porque o deserto vai forjar o caráter de vocês. Aleluia. Agora, sabe o que vai fazer a diferença? Amados, eu queria estar aqui dizendo, gente, ninguém vai passar pelo deserto. Ninguém vai ter. Eu queria estar aqui falando isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Agora, sabe o que vai fazer a diferença? A Bíblia diz que de dia ele estava numa coluna ou numa nuvem, e à noite numa coluna de fogo. O que vai fazer a diferença é com quem você vai passar o deserto. É isso que vai fazer a diferença, querido. Eu queria dizer para você, olha, meu querido, você não vai passar pelo deserto. Você não vai ter problema, você não vai ter luta, você não vai perder ninguém. A empresa que você trabalha vai crescer todos os dias, e você vai prosperar, você vai crescer lá dentro. Não, eu queria dizer isso. Eu queria dizer, olha, na sua casa ninguém vai ficar doente, você não vai gastar com remédio. Eu queria dizer, seu carro nunca mais vai quebrar, pneu não vai furar. Eu queria dizer isso. Eu queria dizer, seu filho não vai ficar doente, mas... Amados, eu não posso dizer isso. O que vai fazer a diferença é quando seu filho ficar doente, com quem você vai estar? É quando a empresa fechar, com quem você vai estar? É quando, sabe, é quando a aliança, ela se quebrar, com quem você vai estar? É isso que vai fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que, de noite, eles eram conduzidos por uma coluna de fogo, e de dia, por uma nuvem. Eu posso até passar pelo deserto, querido. Você pode até passar pelo deserto. Mas se ele estiver na condução, está tudo certo. Sim ou não? Louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Romanos capítulo 7. Coloca lá para nós, Romanos capítulo 7. Por que eu estou falando isso para você? A partir do verso 10. A partir do verso 10. O apóstolo Paulo, ele está com uma dificuldade muito grande aí. E para mim, tirando Jesus do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele foi o maior, para mim. Tá? Você pode dizer que não, mas para mim, tirando Jesus, entre os, digamos assim, as pessoas que se apresentam no Novo Testamento, abaixo de Jesus, e abaixo de Jesus o apóstolo Paulo foi o que mais influenciou pessoas para o reino também. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, o 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. É uma pergunta, em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, olha o que o apóstolo Paulo diz aí, nós vamos até o 23, mas eu vou parar aqui.
um pouco. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Continua. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Quando o Ronaldo estava encerrando a carreira, ele deu uma entrevista, né? Ele diz assim, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, ele diz assim, a minha mente pensa, mas o meu corpo não obedece. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso. Ele diz assim, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas existe uma batalha aqui em mim que luta contra a lei do meu entendimento. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Estava subindo para o trabalho. É um exemplo, gente, não aconteceu. Uma pessoa passou do meu lado e pisou no meu pé. Eu dei-lhe um soco tão grande que essa pessoa ficou desmaiada no meio da rua. Quando eu cheguei na empresa, falei, pastor Douglas, arrumei a confusão na rua. Ele falou, mas o que aconteceu? A pessoa pisou no meu pé. Eu dei-lhe um soco. E a pessoa ficou desmaiada no meio da rua. Mas, Marcelo, por que você fez isso? Porque pisou no meu pé. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele não está justificando. Se eu fizesse isso, eu estaria justificando. Porque quem se arrepende não justifica pecado. Ele confessa. Sim ou não? O apóstolo Paulo está confessando. Ele está dizendo, gente, olha, o que eu quero fazer, eu não consigo. Eu tento. Eu luto, mas existe uma lei dos meus membros que batalha contra a lei do meu entendimento. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque toda batalha externa, ela começa numa batalha interna. Se eu conseguir vencer a batalha dentro de mim, eu já venci a batalha que está fora de mim. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Toda batalha, todo pecado tem suas consequências. Quando você lê Josué, capítulo 7, o que aconteceu? Nós vemos Acã. Deus falou para Josué, na cidade de Jericó você não pegue nada do que tem lá. Aquilo lá não te pertence, você não pegue nada. Mas quando eles entram em Jericó, o Acã, ele viu uma capa babilônica, e 200 ciclos de prata. Então ele, e uma cuia, ele pega e esconde isso. E isso tem consequência. Um pouquinho mais para frente, eles vão para a cidade de Ai, e eles perdem a batalha na cidade de Ai. Mas só que a cidade de Ai é muito pequena, comparada ao tamanho do exército de Israel. Josué não entende, ele rasga a veste, dobra o joelho e diz, Deus, o que está acontecendo aqui? Aí Deus fala para Josué, eu falei para você que lá em Jericó não era para vocês ter pego nada. Josué diz, mas eu não peguei. Aí Deus diz, mas está no meio de vocês.
E Josué dizia, agora, como que eu vou saber? Era 30 mil homens, era 30 mil soldados. Aí Deus diz assim, ó, passa só na casa dos líderes, do chefe de família, e você vai descobrir. Depois você lê na sua casa, livro de Josué, capítulo 7. E quando ele chega na casa de Acã, ele diz, Acã, dá glória a Deus aí, Acã, glorifica o nome dele. Acã diz, eu não posso. Aí Josué pergunta, mas o que foi que você fez, Acã? Aí ele diz, olha, eu vi uma capa lá, eu não resisti, e eu peguei, e nisso já havia morrido alguns soldados de Israel. Porque tem consequência. Se ele tivesse vencido a batalha, tentação, porque quando ele viu, houve uma batalha, ele sabia que não era para pegar. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele sabia que ele não poderia pegar, o Acã sabia, mas a tentação era tão grande, que ele não resistiu. A batalha, uma guerra dentro dele, eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Pego ou não pego? Pego. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Mulher ia para a guerra, sim ou não? Hã? Mulher ia para a guerra, sim ou não? Criança ia para a guerra, sim ou não? Animais ia para a guerra, sim ou não? Pois bem, quando Josué descobre que Acã tinha pego a capa e escondido, e havia morrido alguns soldados de Israel por causa disso. Josué pergunta para Deus, Senhor, o que eu faço com Acã? Aí Deus diz assim, leva ele para fora da cidade. Apedreja ele. E toda a família. E todos os seus animais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe a lição que eu tiro disso? Se eu perco uma batalha, eu comprometo toda a minha família. E a geração que está por vir depois de mim. Eu comprometo a minha casa. Sabe? Eu comprometo. Não é isso que está escrito? Louvado é o nome de Jesus. Quando Davi, presta atenção. A Simone leu aqui o Salmo 51. No início do culto. O Salmo 51 é uma oração de Davi. E Davi fez essa oração exatamente quando o profeta Natã foi na casa dele. O que aconteceu? O Davi, ele sobe em cima do palácio, ele vê Betseba tomando banho. E aí começa uma guerra dentro de Davi. E aí, chamo ou não chamo? Davi sabia que não podia chamar. Porque ele sabia que ele, como rei, se ele chamasse, ela viria. Mas ele sabia que ele não poderia chamar. Então começa aquela guerra. Chamo ou não chamo? Uma batalha. Então ele diz, acabou perdendo a guerra. Chamo. Chamou Betseba. Dormiu com Betseba. Engravidou Betseba. E Betseba era mulher de Urias. Estava só lembrando o nome, se era Betseba mesmo. Porque de vez em quando dá um apagão gospel, isso aí. Aí agora Urias volta da guerra. E o que fazer? Gente, o que fazer? O cara engravidou a mulher de um soldado dele. E de um cara bravo. O que fazer? Aí Urias chegou lá e falou, Urias, vai para sua casa, vai. Vai logo. Vai lavar os pés. Aí Urias entendeu, falou, alguma coisa está errada. Porque lavar os pés era um código, digamos assim, né? Para que o cara fosse para casa e ficasse com a esposa dele. Trabalhasse, vocês entenderam, né? Não precisa escrever. Era um código.
E Urias falou, pô, é minha mulher, eu estou na batalha há tanto tempo, ninguém precisa mandar eu fazer isso. Por que o cara vai mandar eu fazer isso? Eu não vou, alguma coisa está errada. E Urias não foi. Ficou ali. No outro dia ele acorda, Urias está ali. E ele, Urias, você não foi para casa? Não, não fui. Não, Urias, você tem... Não, não vou. Vou voltar para a batalha. Ele chama Joabe e diz, Joabe, olha o seguinte, coloca esse camarada na frente da batalha. Quando o negócio fechar, vocês saem e deixam ele se lascar sozinho. E fez isso e matou Urias. Ele matou Urias. Agora Natã, Deus fala com Natã e Natã vai na casa de Davi. Quando Natã chega, a história, sabe? A primeira vez que eu li essa história, a primeira vez que eu li de novo, depois eu li de novo. Acho que a primeira vez que eu li essa página, eu li umas 10 vezes. Porque eu gostei demais da historinha que Natã conta para Davi. Eu gostei demais. Os pastores conhecem, as pessoas que têm costume de ler a Bíblia conhecem. Mas quando Natã chega na casa de Davi, ele diz, Davi, tinha um camarada, ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos, muito gado. E na mesma cidade morava um camarada que só tinha uma ovelha. E um forasteiro ia passar pelaquela cidade. E o camarada que era rico, ele pegou a única ovelha do camarada que tinha só uma ovelha. Ele matou, cozinhou e deu para o viajante comer. Ah, Davi cirou. Davi levantou, bateu na mesa com tudo. Esse cara tem que morrer. Como que o camarada faz um negócio desse? Se o cara já tinha muitas, porque ele vai pegar do único cara que não tem? E Natã abaixa a cabeça e diz, Davi não diz um negócio desse. Esse cara é você. Urias só tinha Betseba e mais nada. Você tirou Betseba dele e ainda matou Urias. Aí Davi se arrepende. E ele faz uma oração, amados, que foi o Salmo 51. Deixa eu dizer um negócio para você, batalha você vai ter, com certeza. Uma coisa que o pastor sempre nos ensina, que Davi foi um cara que arrumou muita presepada, e é verdade. Eu falei aqui esses dias sobre o relacionamento de Davi com Absalão, quem lembra? Era um relacionamento distante. Só que o que aproximava Davi de Deus, amado, era a capacidade que ele tinha em reconhecer que ele havia perdido uma batalha. Que ele havia perdido uma guerra. Sabe? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está entendendo? Não aquele que justifica. Marcelo, por que você bateu no menino na rua? Porque ele pisou no meu pé. Aí eu estou justificando. Mas se eu chegasse lá e dissesse, pastor, eu perdi o juízo, errei, saí do centro, né? Eu não estaria justificando, eu estava reconhecendo o erro. Mas Davi, ele não justifica, ele reconhece. Quando ele ora o Salmo 51, e ele diz, Senhor, não retire de mim o teu espírito, e renova um espírito reto. Sabe? Então, o que eu vim dizer para você nessa noite, eu quero convidar você para ficar de pé. Em nome de Jesus. Lutar sempre. Vencer talvez. Porque existem batalhas que nós vamos perder. E quando perdemos, reconheci, perdi, pronto, acabou. Agora, desistir jamais. Nunca. Desistir nunca.